tipografia customizada para o Jornal do Paraná. Você precisa de uma energia aqui? Não vai ficar saindo? Então tá bom. Depois do Edu Wilson, a gente vai ter palestra da Elaine Ramos, diretora de arte da Cosac Naif. Na sequência, o Alceu Nunes, diretor de arte da revista VIP, da editora Abril. E a quarta palestra do Dino dos Santos, da DS Type Foundry. No meio disso, a gente vai ter mais um coffee break. E, ao final, uma última mesa redonda com os palestrantes e a mediação da professora Daniela Garrossini, que está por aí. Também vai participar. E também vai ter participação de um representante do Grande Circular, do escritório. É o Vitor Papaléu. Pronto, Vitor Papaléu vai participar dessa mesa também. Ok, então, sem mais delongas, vamos aproveitar. Edu Wilson, uma salva de palmas, por favor. Fala nesse, vê se tá bom. Alô? 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 Não, deixa eu falar. Prefere nesse? Não, vai nesse. Alô? Ai. Tá. Uhum. Tá. Então, agradecer um pouquinho o convite do Nard para montar essa palestra. Eu resgatei um pouco desse projeto que é um pouco antigo. Então, acho que eu estou indo um pouco diferente do pessoal que está mostrando projetos recentes. Então, eu busquei... Esse projeto foi construído em 2005, quando eu era estagiário na Straub Design, em Curitiba. E o que me motivou até resgatar esse projeto foi... Aqui um pouquinho sobre a história do jornal, a criação do jornal. Acho que o principal dado aí que é bem relevante é falar da década de 60, que foi a época mais importante para o jornal em Curitiba. Ele foi comprado pelo grupo Paulo Pimentel, que é o grupo que detém até hoje o jornal. Hoje, infelizmente, ele só tem a edição online, então morreu, a gente se perdeu o impresso, até a tipografia já não é mais utilizada. Mas mostrando principalmente o porquê que eu montei essa palestra. Então, a tipografia, na proposta de orçamento do jornal, esse diferencial de produzir uma tipografia customizada foi diferencial para a escolha do escritório, para o escritório pegar esse trabalho. Então, acho que esse diferencial, acho que como todo mundo aqui está envolvido nesse meio de tipografia, acho que é bem interessante ver que em 2005 alguém já, como posso falar, assimilava isso como um bem para o jornal e contratava esse serviço. Então, eu vou mostrar um pouquinho, eu dividi em 5 etapas esse projeto. Os problemas enfrentados, um pouco de pesquisa, o projeto, a implantação e a tipografia no final. Então, eu vou mostrar basicamente os problemas que a gente tinha. O projeto antigo já tinha mais de 10 anos em uso. Então, ele era bem maçante, ele tinha matérias com muito texto. Os jornalistas de casa também eram antigos, então tinham a ideia já, a reforma editorial já caminhou junto. Então, conscientizar o jornalista que o veículo mudou o seu posicionamento, tem que escrever um pouco menos, valorizar um pouco mais fotos. Então, a gente tinha vários elementos, como falta de espaço entre as matérias, então era tudo muito grudado. A falta de hierarquia, então, de uma matéria para outra, mudava muito pouco, você não sabia se era uma matéria de ligação ou se era uma matéria secundária. E outras questões, que era a pouca qualidade do papel, da impressão. E ali eu coloquei em amarelo os principais, que eram 2 meses para fazer o projeto gráfico do jornal. Foi implantado e depois mais 1 mês para lançar a tipografia, criar a tipografia, implantar ela e lançar no aniversário do jornal, de 54 anos. Então, basicamente, aqui eu vou mostrar um pouquinho do que era o jornal antigo. Uma capa um pouco pesada, a parte de cima do jornal, muito texto. Aqui eu pontuo mais, aqui dá para ver na página 2, quantidade de texto, que aqui a gente está vendo ainda com fundo branco, que melhora bastante.
Na impressão de jornal, o papel dele era mais escuro, mais cinza. Então, com a impressão carregada, piorava ainda mais isso. Então, para ler isso, devia ser muito demorado até. Fotos pequenas, então, eles acabavam achando espaço nisso, então colocavam uma foto só para identificar a matéria. A ausência de espaço entre as matérias, então, na página 2 dá para ver que acabou uma matéria, já entrava a outra, não tinha respiro algum. E a falta de hierarquia ou pouca evidência. Então, de uma matéria secundária para uma matéria de ligação, o que mudava era só a variação da fonte para itálica ou não. Então, não tinha muito peso, não tinha muita divisão. Um pouco da pesquisa que foi feita, aqui só mostrando muito rapidamente, eles tinham essa parte bem interessante que eles tinham um histórico do jornal bem interessante. Então, desde a década de 50 até 2000, 2005, eles tinham todas as capas escaneadas e tudo. Então dava para ver bem a transição do jornal e de todos os projetos. Um pouquinho de pesquisa de jornais pelo mundo. Então, a gente deu a sorte também que bem no que fechou o jornal, o projeto, o sócio do Ericsson, que era o meu chefe na época, ele estava na Alemanha, então ele conseguiu trazer muito jornal impresso de fora, de vários países. Então, a gente tinha referência também, não só em imagem no computador, mas também no papel. E aqui eu mostro rapidamente alguns esboços e a organização que a gente tentou montar para o projeto. Então, nesse começo era montar como separar esse conteúdo e deixar de forma mais clara para o leitor. O projeto gráfico incluiu, além da criação da fonte customizada, a escolha de outras fontes para funcionar em texto. Então, a fonte customizada foi utilizada no projeto no título e na gravata, que é a linha que vem abaixo do título. E as outras tipografias tinham que ser do pacote da Adobe, do Fontfolio 9, que era o que eles tinham licenciados. Então, dentro disso, foi escolhido, em comparação com a tipografia antiga, duas fontes para ajudar nisso. Então, a Franklin Gothic, para auxiliar nos intertítulos e na marca do jornal, e no texto a Utopia. Eu mostro um pouquinho a comparação do que aqui a Franklin serviu para redesenhar a logo. Então, posso dizer quase uma homenagem à logo, ou um resgate da história da década de 60, que o jornal usava a Franklin na marca. Ela, em diferença do projeto de 60, ela ganhou a cor azul como destaque, para destacar um pouco. A gente refez um pouco, organizou um pouco mais em colunas a janela de exibição das primeiras chamadas. Mais alguns exemplos só. Valorizou um pouco mais recorte de foto em cima da marca, até tampando um pouco a marca. E, basicamente, o aproveitamento da tipografia de texto. Então, a gente tinha problema na impressão, que a qualidade era ruim. Então, a gente escolheu uma fonte levemente mais condensada que a antiga. Isso já deixou o jornal bem mais leve. E ela também era levemente mais condensada. Isso permitiu a gente ganhar, já que o pessoal gostava de escrever bastante. E não tinha muito... É difícil convencer eles que isso era necessário. E esse ganho a gente teve. Então, eu faço um comparativo do que foi ganho, mais ou menos, de 10% a 15% no espaço. Então, isso já permitia, só com a alteração da fonte de texto, já aumentar a foto, já dar um respiro maior entre as matérias. A mancha de texto ficou bem melhor para ler. Na impressão também não demorava, não ficava tão manchada, não dava tanto problema. E de uma matéria para outra foi possível melhorar o espaço em branco. Então, aqui eu mostro algumas comparações entre o projeto antigo e o novo, e o que foi padronizado como principal. Então, no projeto antigo, a gente pode ver no Sports, ali, eles usavam falsos small caps, era bem poluído até a parte de cima. Se padronizou que editorias com mais de 4 páginas receberiam a mesma janela da capa, então esse padrão em cima, de nota, de manchete chamando para as matérias internas, e as outras editorias recebiam essa cabeça, essa parte superior mais simples.
Então, aqui um outro caderno que foi criado no escritório, que foi uma ideia resgatada de um jornal, acho que veio de fora, que foi em 5 minutos dar uma ideia geral do que tinha no jornal do dia. Então, o pessoal virava o primeiro caderno, no final do primeiro caderno já tinha todo esse resumo, previsão do tempo. Então, foi bem interessante, foi um caderno bem elogiado pelos assinantes. E aqui eu mostro um pouquinho, repito um pouco dos problemas que tinha, e também mostra a questão que lá não tinha departamento de arte, então era meio difícil de qualquer infográfico, qualquer coisa assim. Então foi uma das soluções foi tentar criar um departamento de arte. Então foram contratados 3 estagiários, mais um diretor de arte para implantar isso. Aqui eu pontuo algumas características do projeto novo. Então, a matéria principal contendo título e gravata. Na matéria secundária, um suspensório e o título. E, embaixo, uma matéria de ligação em itálico. Então, basicamente, foi isso. Um olho, quando não se tinha foto, para aumentar a área de respiro. Eu vou comentar um pouquinho rapidamente sobre a implantação do jornal, que foi bem interessante por eu não conhecer nada desse meio, dessa tecnologia. Então, você trabalhar, a gente estava no começo do InDesign nessa época, acho que versão 2 ou 3, e nunca tinha visto Quark, então tive que voltar a aprender a lógica do programa, separar a questão de estilos e levar isso para o jornal para ser programado com SDE, que é um gerenciador de conteúdo. Então, ele trabalha, o jornalista é programado e o jornalista consegue, na máquina dele, escrever o conteúdo e isso volta para o Quark montado. Então, basicamente, foi programado os estilos, o texto, nos títulos primários tinha alguns padrões, então era só esses 3. Aí, na gravata tinha títulos secundários também, e outros títulos tinham tipografia menor. Então, tinha vários padrões. Esse texto 2 aqui eu até coloquei para comentar que era interessante. No jornal tinha uma seção de falecimentos, que é o nome das pessoas falecidas. E esse corpo tinha que ser levemente maior, porque as pessoas mais velhas, eles não enxergavam, eles tinham dificuldade de ler, e eles adoravam essa seção de falecidos. É meio estranho, mas ok, tinha que ter isso. Estava no jornal e estava no briefing. E, basicamente, esse é o padrão do template interno do jornal. Então, os diagramadores também do jornal não eram nenhuma equipe de arte, era tudo jornalista com bastante tempo de casa que acabava diagramando, acabou se direcionando para essa questão de diagramação. Então, eles também não eram muito abertos para modificações, então foi duro de treinar o pessoal e tudo. Então, basicamente, o jornalista chegava e pedia para o diagramador: eu quero nessa coluna da esquerda, eu quero uma nota e tantos toques mais uma foto. Ele fazia, o programa calculava. Aqui eu quero que calcule 6 notas e mais o que sobrar de texto, você me avisa. O programa calculava e mandava para o SDE. Uma matéria principal, título, gravata, uma foto e texto, quantidade de texto. O suspensório, uma linha de título, a quantidade de toques, mais uma foto e um olho. E o que sobrar, mais uma nota, uma matéria pequenininha. Isso ia para o SDE, ia para o jornalista, e o jornalista escrevia tudo e reimportava para o Quark. Então, basicamente era isso. A página voltava, o diagramador abria as imagens e pronto. Ele tinha que, basicamente, ajustar algumas coisas. Às vezes o título não entrava na caixa, ele tinha que dar uma leve ajustada. Mas, basicamente, o programa suprir a necessidade da diagramação. Alguns problemas aconteciam, que como a gente não estava lá para monitorar todo o tempo o projeto, algumas páginas não saíam muito bem diagramadas, algumas o jornalista, para tirar suspensório, para quê? Né? Para que colocar uma linha em cima? Elimina logo isso, sobra mais espaço para eu escrever, então ele acabava mudando o projeto gráfico por conta dele, ou ele pegava, nessa terceira imagem,
e usava uma matéria principal e as 3 outras embaixo não tinham hierarquia alguma, assim, eram várias notas soltas, então isso foi revisto e foi analisado. Então, o projeto de 2 meses durou 2 meses para lançar o projeto, mas no total a gente trabalhou no jornal, em 2 jornais, por 10 meses, mais ou menos. Tanto implantando fonte, fazendo manual, fazendo uma assessoria. E aqui eu começo realmente a falar da tipografia customizada, que é o que eu acabei trabalhando 1 mês a fio, e comecei a usar óculos depois, porque eu não deu problema de vista. Então, alguns detalhes, RAFs no começo, então a gente já tinha uma ideia básica, pesquisada. Esse foi o RAF do Erickson Straub. Conversando com ele e decidimos aprovamos algumas formas. E aqui eu mostro alguns vetores da tipografia já final. Uma comparação aqui também mais os sets que foram desenvolvidos, então uma versão normal e bold itálico. Alguns ajustes que foram feitos nesse mês. E aqui eu começo a conversar um pouco dos detalhes que a gente mudou de um projeto para o outro. Então, na questão de detalhe técnico, eu coloquei, anotei aqui a redução da serifa, que foram levemente condensadas, e a própria letra sofreu um condensamento. Isso eu vou explicar também o que vai acarretar e o que a gente vai ter de ganho no projeto com isso. Na versão itálica, que é a versão que eu mais gosto até, aqui embaixo eu mostro levemente o que a gente ganhou de espaço, comparando uma com a outra. Então, na itálica a gente teve um ganho maior. E aqui falando um pouco do estilo da fonte, o que a gente buscava. A fonte antiga era muito clássica e passava a itálica, principalmente, dava até um problema na leitura, assim, de tão rebuscada que ela era, ela chamava muita atenção para ela. Então, basicamente, a gente tentou dar personalidade para a fonte, mas, ao mesmo tempo, tentar deixá-la nula no projeto. Ela tinha que aparecer para a função dela, que é ser mais legível no jornal. Então, basicamente, foram esses os fatores. A gente mudou a junção, então deixou a junção mais reta, então sem tanta curva, sem tanto elemento, uma entrada mais reta. Não gosto muito do tempo moderno, contemporâneo, mas tentou trazer um pouco mais para deixar um pouco mais atual. Aqui eu mostro a comparação da fonte antiga com a fonte nova. Embaixo, essa aqui foi a fonte utilizada nas gravatas. Eu acho que melhora bastante a leitura para quem está para o leitor. E aqui eu faço algumas comparações de ganhos para o jornal. Então, a descendente e ascendente a gente diminuiu também. Então, fez um projetinho, fez essa redução onde a gente ganhou espaço para fazer uma entrelinha menor. Então, isso tudo pensando já como o jornal tinha muito texto, pensando nas características, a gente tentou sempre no ganho. E a questão de 2 a 3 toques por linha, que a gente conseguiu aumentar essa possibilidade para o jornalista. Então, querendo ou não, a gente tinha um resultado final melhor. Assim, o que acontecia muito no projeto antigo era, por exemplo, na segunda imagem aqui, o título deu certinho, sem precisar mexer na fonte. Na fonte antiga já não ia entrar. E eles tinham a mania de, em vez de reduzir o corpo ou mudar o título, eles apertavam, assim, simplesmente condensavam manualmente. Isso é bem comum no jornal. Então, isso foi um bem para o jornal. Esse ganho foi bem interessante no jornal. Basicamente, a utilização do jornal foi essa. Eu mostro agora em etapas a primeira, aqui é o título principal e a gravata. Na segunda matéria tem um suspensório e também a fonte utilizada. E na matéria de ligação, junto com uma matéria secundária, a fonte. Então, basicamente, foram essas as utilizações. Em questões, agora terminando a palestra, foi feita uma pesquisa entre os assinantes e teve uma aprovação de 98%. No primeiro ano,
7% no aumento da tiragem, e em 2 anos, um aumento de 21% no número de leitores. Então, ele teve um ganho em banca muito importante também, ele tinha um público de assinantes muito grande e venda em banca muito pequena. Então, ele teve um aumento de mais ou menos 8%, 9% de venda em banca, que também foi bem considerável. Acho que basicamente foi isso que aconteceu. Obrigado, Edilson. E aí? Alguém? Olha lá, Rafael. Obrigado. Você mencionou que vocês tiveram que treinar o pessoal, os jornalistas, o pessoal da velha guarda que já era do jornal. Eu queria que você relatasse um pouquinho desse processo educativo, que eu acho que faz uma diferença enorme no entendimento da tipografia por quem não é da área. Eu queria saber que tipo de problema vocês tiveram, se esse processo foi muito difícil. Então, alô? Então, foram acho que 2 meses de treinamento no período noturno junto com eles, então diagramando junto. Por ter uma equipe bem antiga no jornal, assim, eles tinham quase zero de vontade de querer mudar alguma coisa, então foi bem difícil nessa parte. Jornalistas também tinham acho que 2 equipes, tinha 2 divisões, assim, tinha jornalistas que compravam a ideia, então aceitavam e diminuíram mesmo e fizeram um resultado bem legal para as páginas, para as editorias que eles cuidavam, e alguns diagramadores que também compraram, assim. Mas basicamente o resultado foi bem interessante, assim, depois do manual feito, então foi feito também, tipo, mensalmente era feito um relatório das páginas que estavam dando errado, então você já sabia qual editoria, qual jornalista teria que conversar para mudar, ou qual diagramador mudar isso, então, mas no final do projeto foi bem interessante, assim. Em 2005 a 2007 foi bem interessante. Em 2007 a gente refez um projeto para diminuir o tamanho do jornal, mas daí é outro papo, mas foi bem interessante. Perguntas? Então, mais uma vez, salva de palmas para o Edilson. Pessoas eficientes.